Bom, nós criamos então os limites do corte. Agora eu vou utilizar aqui então a ferramenta Trim. O Trim você pode indicar os limites ou ele automaticamente poderá identificar esses limites. Então eu vou fazer as duas formas. Eu vou indicar aqui os limites, essa linha aqui e essa linha aqui. Então indiquei os limites, o que eles chamam de cutting edges, né? Limite do corte. Então Enter. Agora sim ele vai especificar. Eu vou indicar quais linhas elas serão excluídas. Ó. Essa linha e essa linha. Então ele já realiza o corte para mim. Vou dar um ESC aqui para cancelar o comando. Mas como eu falei, ele já identifica os limites. Então deixa eu fazer um teste aqui. Ó. Vou criar uma linha. E vou utilizar aqui o offset. Fazer com 30. Então indiquei aqui várias linhas. Ok. Vou utilizar o Trim. Em vez de selecionar os limites, observe que eu tenho ali Select All. Então dei um Enter. O que acontece? Ele automaticamente ele já vai identificando os limites para o corte. Então pode ser bastante útil aí, em vez de você selecionar os limites, deixar o Select All como padrão. Então ok. Já realizei aqui meu corte com a ferramenta Trim. Próxima aula então vamos desenhar a nossa porta. Até lá! Bom, vamos então desenhar aqui a porta. Eu poderia desenhar essa porta aqui utilizando o Line. Vou fazer aqui só para você ver a diferença. Então, vou pegar aqui esse endpoint. Essa porta ela tem 80. Espessura que eu vou fazer com 3 centímetros. 80 e o C que é o close para poder fechar. Tenho aqui a minha porta. Lembrando que aqui é uma representação de uma porta. Se você achar, por exemplo, que ficou muito estreito, e na impressão, por exemplo, vai ficar muito pequeno, você pode, claro, fazer um pouco mais larga, né? Vamos fazer aqui com 5. Então 80, 5, 80, close. Ok, um pouquinho melhor. Ó. Apesar da porta não ter 5 centímetros de espessura, mas é como apenas uma representação, acredito que não tenha nenhum problema. Aqui, se eu precisar, por exemplo, mover essa porta, você tem aqui 4 elementos para se selecionar na hora de mover. O que você pode fazer então é, em vez de utilizar o Line para criar essa porta, utilizar o Polyline. A diferença é que ele vai criar uma polilinha, um objeto único. Então eu vou clicar aqui na polilinha, Polyline. O procedimento é o mesmo. Ponto inicial, 80, 5, 80, C. A diferença é que agora eu tenho um único objeto, que fica muito mais fácil a seleção desse objeto para poder, por exemplo, mover, rotacionar, etc. Então aconselho você, na hora que for criar aqui a porta, que em vez de criar com a ferramenta Line, utilize a Polyline, que dessa forma vai ficar mais fácil aí os procedimentos que você precise fazer com essa porta futuramente. Finalizamos então aqui essa aula. Próxima aula vamos fazer aqui a abertura da porta, né? A representação da abertura da porta, utilizando a ferramenta Arco. Até lá!
Como dito na aula anterior, nós vamos então desenhar o arco que vai representar aqui a abertura da porta. Aqui na aba Home eu encontro a ferramenta Arc. Eu tenho aqui diversas maneiras de desenhar um arco. Praticamente não dá para ver todas, mas o resultado é o mesmo, só a forma de você desenhar que é diferente. Então, por exemplo, eu tenho aqui a opção Start, Center e End. Então vou selecionar essa opção, lembrando que é sempre no sentido anti-horário. Então aqui vai ser o início do meu arco, o Center na abertura da porta e o final aqui em cima. Tenho o meu arco desenhado. Deixa eu excluir aqui e fazer de uma outra maneira. Posso aqui, por exemplo, utilizar a opção lá, Center, Start, End. Centro, sentido anti-horário. Então, Start, End. Posso ainda utilizar outra opção. Utilizar aqui a opção de 3 pontos. Só que se eu utilizar o 3 pontos de maneira tradicional, então, Start, aqui vai indicar como sendo um segundo ponto e aqui um terceiro. Então ele vai criar para mim o arco no sentido anti-horário aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso utilizar aqui de 3 pontos, mas eu especifico o centro. Ó. Center, centro está aqui, primeiro ponto, segundo ponto. Então, acredito então que para se desenhar aqui a abertura da porta, o jeito mais simples é utilizar o que já está pronto aqui. Start, Center, End. Start, Center, End. Então, dessa forma nós temos a abertura da porta. Claro que depois vamos trocar a cor, pontilhar essa linha, etc, etc. Próxima aula nós vamos aprender a utilizar ferramentas para a gente poder checar aqui distâncias se está tudo ok. Ferramentas então para a gente poder medir aqui os objetos. Então, até lá. O AutoCAD ele apresenta algumas ferramentas que você vai utilizar para conferir se as distâncias, tamanhos dos objetos que você está desenhando estão ok, estão corretos. Você encontra aqui na aba Home, a ferramenta Measure, onde você encontra aqui uma série de opções. Eu quero saber a distância. E você indica os pontos, ponto inicial, ponto final. Então você tem ali 80. Lembrando que não é uma cota, né? Serve simplesmente para você conferir se está tudo ok. Porque ao pressionar o ESC, esse valor vai sumir. Eu quero saber aqui o raio desse arco aqui. Seleciono o arco, então ele me dá lá 80. E me dá também o diâmetro. Quero saber a área desse projeto. Seleciono a área e indico os 4 pontos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ponto, Enter. Ele vai me dar a área. Quer conferir esse valor? Vou dar um ESC aqui. Você pode utilizar a calculadora aqui do próprio AutoCAD. Basta digitar Calculator. Ele vai abrir a calculadora. Então, 1122 vezes 635 igual. Tá lá. Então, outra forma de você verificar. Lembrando que você pode acionar aqui o Measure pelo comando MEA.
measure. Você indicar que era a distância. Distância. Entidade distância. A distância também pode ser acionada de uma maneira rápida utilizando o comando dist, que é a distância. Tá aí. Então são comandos que você pode utilizar para conferir valores. Próxima aula, nós vamos começar o desenho das paredes internas desse projeto. Então, até lá.